Olá, bem-vindos a mais um Café Filosófico. Hoje a gente vai conversar sobre antropologia visual com Elizabeth Coradini, que ela é coordenadora do NAVES, que é um núcleo de antropologia visual ligado ao Departamento de Antropologia e ao programa de pós-graduação em antropologia social. Muito bem, bem-vindo ao Café Filosófico. Obrigada. Eu acho que uma forma bem preliminar de a gente tratar assim, antropologia visual seria primeiro ver a distinção entre antropologia, né, o que é antropologia, o que a antropologia trabalha e como é que a antropologia visual se relaciona com isso. Então, a antropologia, antropos, né? Homem, logia, estudo do homem e sua cultura. E a antropologia visual é uma área dentro da antropologia que trabalha com imagem. O foco principal é discutir a questão da imagem. Então, teria três perspectivas, né? Você pode utilizar a imagem como método numa pesquisa de campo, junto com o teu caderno de anotações, com um questionário, com análise mais quantitativa, né? A imagem, o registro, ele serve como uma ferramenta importante, né? E também como artefato cultural, pode ser considerado aí um objeto da antropologia, né? Um filme, uma fotografia, por exemplo, uma coleção do Sebastião Salgado, uma análise das fotografias do Sebastião Salgado, né? Uma análise antropológica, ou uma análise de álbuns de família, ou de análise dos grafismos indígenas do Alto Oeste da Amazônia. Claro, exato. E aí é uma variedade, né? Uma possibilidade. E também a outra possibilidade é você apresentar os resultados da tua pesquisa em formato de filme, documentário ou ensaio fotográfico. Então, eu vejo essas três perspectivas importantes, como método, como artefato cultural e como meio de divulgar o resultado da tua pesquisa, né? Eu venho trabalhando já com documentários há algum tempo e acho que a imagem, nesse sentido, ela ganha uma importância, porque a gente desloca um pouco o eixo da imagem como ilustração ou como, documento, né? Eu estive lá e vi, e aí ela vai lá e comprova, né? Então, acho que a antropologia visual, ela propõe ir além disso, né? E mais, né? Falar, ser uma análise da imagem, utilizar a imagem para além disso, né? Interpretando a imagem, mostrando a realidade de indivíduos e grupos sociais. Como é que, se você tem exemplos disso, como é que isso acontece? Por exemplo, que metodologia se usa para semiótica, né? Para interpretar as imagens? Por exemplo, tem vários autores, né? A antropologia, eu sempre digo, a antropologia ela nasceu junto com o cinema e com a fotografia. Essas linguagens se entrecruzam, né? Então, desde o início, assim, os antropólogos já utilizavam imagens, né? Tem um trabalho bem interessante do Major Reis, que ele acompanhava a Comissão Rondon, isso no início do século passado, e ele foi para a França, comprou um equipamento, né, de gravar, e em 1917 gravou o Ritual Bororo. Imagina, esse é um filme etnográfico clássico, né, que a gente tem e que foi feito aqui no Brasil e que é um dos primeiros filmes considerados filmes etnográficos, né? E, enfim, então pode, a partir daí, que era só um registro bruto, se passa a trabalhar com metodologias de como que eu posso ampliar minha pesquisa através do uso da imagem. A gente tem vários autores da antropologia visual que se debruçaram sobre esse tema. Margaret Mead, Gregory Bateson, Jean Rouch com o cinema, com os filmes etnográficos. Tem vários autores, hoje tem outros autores que estão sempre discutindo, né, essas estratégias metodológicas para se trabalhar com a imagem. Por exemplo, você pode analisar ou levar para um trabalho, para uma comunidade, teu trabalho de campo, enfim, a pesquisa que você está realizando, levar fotografias. Essas fotografias antigas podem ajudar o teu entrevistado a rememorar situações. Sim.
né? Que às vezes você só ou fazendo uma pergunta, ele pode não lembrar de outras situações. Então, a fotografia pode ajudar a rememorar. Como uma ferramenta, né? Como uma ferramenta no diálogo, nessa interação entre o pesquisador e o pesquisado. Então, você promove aí uma interação maior, né? Entre o pesquisador e o sujeito que é pesquisado, vamos dizer assim, né? E uma interação maior, né? O que a gente chama de um encontro etnográfico, e a partir daí. Outra possibilidade que eu trabalho, que eu acho importante é uma antropologia compartilhada. Para mim, a antropologia, ou ela tem que ser compartilhada, senão ela não é antropologia. Então, a possibilidade de você poder trabalhar com os teus sujeitos, né, que fazem parte da tua pesquisa, de uma forma colaborativa, é interessante. Primeiro, que você pode devolver esse resultado da tua pesquisa para a comunidade que você está trabalhando. E acho isso muito legal, que às vezes então, você leva o teu trabalho para fora da universidade, para fora da biblioteca, enfim, né? Um material visual que vai ter um acesso também maior, né? Uma circulação maior. Então, isso é um ponto que eu acho interessante. E o outro, você vai trabalhar, discutir o próprio fazer do documentário, do fazer do filme etnográfico, junto com as pessoas que você está entrevistando, né, pesquisando. Faz um trabalho colaborativo. Eu acabei de fazer um trabalho sobre um samba aqui nas Rocas, um CD, chama Mestre Zorro e Samba Canguleiro, vai ter um lançamento agora, daqui a um mês. E foi um trabalho colaborativo, a gente discutiu juntos, olha, vamos fazer o CD, qual o nome, quem vai entrar, quem são os cantores, como vai ser a participação de cada um, né? Então foi um trabalho conjunto. E eu acho que isso que a antropologia, que hoje se fala, antropologia da imagem, antropologia visual, antropologia audiovisual e agora antropologia sonora também, pode possibilitar nessas várias outros é interessante desdobramentos, né? Essa é uma suave aproximação, não sei se é agradável dizer isso, da antropologia com a arte, né? Porque muitas vezes você tem etnografias que elas são quase literárias, assim, a pessoa tipo lê por deleite, não necessariamente por uma pesquisa. Né? E a antropologia visual talvez leve isso para porque eu posso publicar o meu trabalho, o resultado da minha pesquisa, numa exposição, numa galeria. Né? É interessante, por exemplo, tem trabalhos hoje que você pode apresentar um trabalho, né? Um livro. Esse livro você pode incluir um CD, você pode fazer um documentário, ele pode ser depois hipermídia, ou virar um webdoc, né? Então você pode trabalhar com várias mídias. Não? É interessante como trabalhar com essas várias por exemplo, problemas, pesquisa. eu acho que talvez problemas próprios da antropologia da imagem, por exemplo, que tipo de questionamento geralmente aparece quando você está trabalhando com antropologia visual? Olha, eu acho que tem uma questão que a imagem ela é polissêmica, né? Pode ser ambígua. Então, como trabalhar com essa imagem que pode dar várias interpretações, né? Você tem várias interpretações, né? Você pode ter uma, eu tenho outra, várias, né? Como trabalhar com isso, né? Por isso é importante, talvez, aí o texto, a escrita, né? E esse diálogo entre a imagem e a escrita, né? E outra questão também é a questão da ética, né? Sempre presente quando trabalha com imagem, mas eu acho que não é só com imagem, com qualquer entrevista que você for fazer, o cuidado da autorização da imagem, né? Essa preocupação também com a ética, o respeito, né? Com quem você está entrevistando, com quem você está trabalhando, pesquisando, enfim. Muito legal. Aí você tem... Por exemplo, no material que você mandou, tem vários filmes e como é que eles são trabalhados, né? Você quer dar algumas dicas, assim, para a pessoa que tem interesse? Filmes etnográficos, né? Eu acho interessante. Para a pessoa que tem interesse em, sei lá, pesquisar um pouco sobre antropologia visual, o que ela pode assistir, o que ela pode ler sobre o que ela está assistindo. Tem tanta coisa legal. Eu posso dar uma dica que na antropologia visual, a gente tem um comitê de antropologia visual, que faz parte da Associação Brasileira de Antropologia.
Esse comitê de antropologia visual tem um blog, né? E aí você pode pesquisar ou acessar, e chama CAV Antropologia, tudo junto. CAV Antropologia. Ali, nesse blog tem todos os grupos de pesquisa de antropologia visual no Brasil, todos eles com sua produção, com seus vídeos, com seus ensaios fotográficos. Então, acessando, você já vai ter uma ideia do que é produzido no Brasil em antropologia visual, né? Você já tem acesso a esse material. E também existem vários festivais de filmes etnográficos. Porque esses filmes que a gente produz na academia também fica restrito um pouco aos festivais, né? Mas existem festivais de filmes etnográficos que são bem interessantes e que circulam também aqui, que é importante assistir. Eu gosto muito de um cineasta antropólogo, Jean Rouch. Tem filmes fantásticos. Ele é um especialista em filmes sobre rituais africanos. Ele tem um filme que é Crônica de um Verão, que ele fez junto com Edgar Morin, em Paris. E ele vai para as ruas de Paris e entrevista as pessoas e pergunta: você é feliz? E a partir daí, né, um filme bem interessante. Ele tem outros filmes, Mestres Loucos, Eu Negro, outros filmes do Jean Rouch, que acho que são interessantes para começar a entender um pouco o que seria, né, essa proposta de um filme etnográfico. Agora, por exemplo, vou pegar Sebastião Salgado, por exemplo, tem a coleção fotográfica dele, né? Tem depois um documentário que foi feito sobre a trajetória, como é que ele fez e tal. E existe o comentário, é comum se comentar que isso é estetização do sofrimento, né? Como é que eu posso ver isso? Como é que eu posso olhar para isso de uma forma com honestidade intelectual? Bom, aí... né? Existe isso, esse aspecto mesmo do trabalho da pessoa de... Eu particularmente, eu gosto muito do trabalho dele, né? Esteticamente, não sou uma estudiosa você pode fazer duas observações, né? A observação estética, que é uma qualidade... do Sebastião, mas eu acho o trabalho dele fundamental, importante, né? Acho que é interessante, que merece uma discussão, né, aí sobre o tema, sobre o que ele aborda. Tem cineastas também que mostram assim a violência escancarada, né? E pessoas também criticam. Então tem várias formas, né, de você fazer o filme, de fazer ensaio fotográfico das narrativas, né? Eu gosto, assim, tenho uma perspectiva de trabalhar com uma temática que é de histórias de vida, biografia, né? Minha linha de pesquisa é mais nesse sentido, né? E o que você acha de que, por exemplo, chama mais atenção nessa examinação das histórias de vida? Histórias de vida, principalmente histórias de vidas que não são tão conhecidas, né? Porque eu posso pegar várias coisas, né? Eu posso pegar histórias de vida de pessoas... Biografias. Dos negros da favela, ou histórias de vida de comunidade LGBT em determinado lugar. De moradores de bairros da cidade de Natal. Eu trabalho com histórias de vida, com biografias de moradores da cidade, que vão falar sobre as suas memórias, que vão falar sobre o cotidiano da cidade. E a gente vai descobrindo aspectos, às vezes até pouco conhecido, como, por exemplo, a história do remo aqui em Natal, né? Dos 2 clubes de remo. Então, tem um documentário sobre 2 atletas, né? Que não são tão conhecidos e que são histórias fantásticas. E aí, através dessa história, conheci outras histórias, né? A história dos heróis do remo, né? Que fizeram uma travessia de Natal até Rio de Janeiro, né, nos anos 50. Então, uma história vai levando a outra história, que vai levando, né, outra história. E eu tenho um projeto que eu coordeno junto com a Maria Ângela Pavan, que é professora do Departamento de Comunicação, chama Narrativas, Memórias e Itinerários. E a gente tem assim, quer muito, né, criar um laboratório de histórias de vidas aqui na universidade,
que as pessoas pudessem vir para cá, contar, vir para a universidade, contar a sua história da sua vida. Mas quem tivesse outras histórias e ouvir também. outras histórias. Mas esse é um projeto que está ainda em andamento, que a gente pretende, né? É até como uma maneira da gente deixar e daqui a um tempo a gente já vai se aposentar e que as pessoas possam continuar, dar continuidade a esse trabalho. Eu acho que é muito importante a pessoa ter acesso, eu acho que a história porque histórias são compartilhadas, né? Às vezes histórias heróicas, histórias impossíveis, que são muito interessantes, tá? Agora, a história de vida, por exemplo, a sua e a minha, e de pessoas bem diversas, acho que pode enriquecer bastante a nossa compreensão geral do humano, né? Do humano, Antropos. exato, do humano, da vida, né? Fale mais sobre isso. Gosto de ouvir histórias, tenho essa não sei se é paciência, mas eu gosto de ouvir as histórias. Aparecem muitos causos? Muitos, várias histórias. Eu tenho um documentário que eu fiz sobre as mulheres das rocas. As mulheres das rocas são as vozes do samba. Então, a história do samba, das escolas de samba daqui de Natal, contada pelas mulheres que foram casadas com os baluartes do samba, né? E aí elas vão contando histórias e cada uma tem uma particularidade, tem uma história bonita, sabe? Tem ela tem uma senhora que conta como que eles iam para a praia e aí eles gravavam naquelas fitas cassetes, as músicas, depois é que eles voltavam para Natal para divulgar o material. Tem histórias fantásticas de mulheres que vão fugir né? Tem que fugir para casar com os seus namorados, enfim, né? Mas porque não poderiam, porque eram sambistas. Então, tem histórias, assim, muito particulares, né, da vida das pessoas, e eu acho isso, eu gosto muito, me emociona muito. E aí, voltando à tua pergunta, o que é antropologia, né? Para mim, a antropologia é essa arte da escuta, é você escutar as pessoas. E, metodologicamente falando, por exemplo, você falou que são as histórias, né, das mulheres, então é um universo bem específico, um recorte bem específico, né, que tem o registro dessas histórias contadas por quem foi contado, em que contexto, viveu, né? Por quem viveu, por quem vivenciou. Tudo incorporado a isso, contexto socioeconômico, né? Todas essas coisas. Então, por exemplo, um pesquisador de história, ele vai encontrar, talvez, nesse material, recursos para as outras pesquisas que ele está fazendo. Para outras pesquisas, para outros trabalhos, né? A partir daí, né? Então, por isso também é importante a questão dos acervos hoje, né? A gente fala dos acervos, de você ter a manutenção desses acervos que tenha a memória, né? O registro, e que a possibilidade, a partir daí, das pessoas até ter uma outra interpretação, né? Que não a minha, sobre aquela história de vida, né? Então, vão ter outras possibilidades, né? E eu acho que é importante isso, né? Principalmente na cidade, trabalhar com a memória da cidade, com os bairros aqui da cidade, né? A gente precisa, né, ter essa... Você pode obter toda sorte de informação, por exemplo, tentando pensar num contexto bem pragmático, que hoje em dia é importante a gente lembrar que nem tudo que aparentemente é uma balbúrdia é de fato uma balbúrdia. Então, até por exemplo, para um pesquisador de economia, né, é importante talvez ver essas histórias. Olha, para fazer... Exato. A senhorinha, a senhorinha que eu entrevistei, né, que era mais velha, ela conta da chegada dela em Natal, como ela veio para Natal. E como que a casa dela era uma espécie de teatro, onde ela recebia os sambistas e ali no quintal acontecia o samba. Só que eu contar essa história, ela falou como ela chegou. E como ela chegou? Fugindo da seca, da grande seca, o que ela encontrou aqui, como é que era a questão da economia, a política, etc, etc, né? Então, às vezes, num documentário, também um livro, você tem que dar um recorte, né? Você vai falar de um assunto, mas essa fala, né, tem outras histórias ainda que não foram exploradas e que podem ser exploradas. A pessoa a encontrar, né? Tipo, eu quero encontrar alguém que falasse sobre
sobre Isso, esse então, assunto, mas você, ao contar, ao falar sobre a sua vida, você fala sobre, né, um universo bem maior do que o que você estava buscando. E é isso que é interessante, né? Essa surpresa, né, Agora, tem na pesquisa. o que talvez seja mais intrigante seja, por exemplo, eu conseguir fazer esse tipo de análise, esse tipo de observação, a partir só de imagens, né? Como, por exemplo, coisas que a gente tem de recursos que a gente tem de civilizações antigas, que às vezes são só imagéticos, por exemplo, a escrita dos egípcios. Como é que aquelas imagens eram pronunciadas, né? Por que aquela imagem daquela coisa era usada para falar de tal outra coisa, né? Não sei se isso entra, mas, por exemplo, o japonês tem uma coisa que... Essas coisas que eles têm com os ideogramas, né? Uma evidência de machismo é que o ideograma de mulher, se você no espaço de um ideograma você colocar 3, 2 embaixo e 1 em cima, aquilo ali é barulho, né? Então, por que ele usou a imagem de 3 mulheres para falar sobre barulho, né? Exato. É interessante. Por exemplo, você estava falando, lembrei da arqueologia. A arqueologia foi uma das primeiras a desenvolver essa questão da antropologia visual, né? Para colocar nos achados arqueológicos, trabalhar também em 3D, né? Para você fazer uma reconstituição daquele lugar, né? Dos certos aspectos. Interessante, né? E é importante também como que as inovações tecnológicas podem levar a gente a outras possibilidades para trabalhar aí com a imagem e ver. Acabou o nosso tempo. Foi muito bom receber você obrigada. aqui. Muito interessante esse antropologia visual, né? E quem quiser saber mais sobre isso é só procurar a gente no Facebook, Café Filosófico UFRN, lá tem todos os programas, a gente vai deixar os links lá. E no YouTube é Café Filosófico TVU. Então, até a próxima. Muito obrigada. Obrigada a você.